Milagre acontece após oração poderosa a Santo Antônio. Você não vai acreditar. Na pequena cidade de Esperança do Sul, onde as nuvens cinzentas pareciam se instalar como hóspedes indesejados, um jovem chamado Rafael estava prestes a desafiar o impossível. A tragédia havia se instalado em sua casa. A morte de sua mãe deixou um buraco negro em seu coração. Seu pai, mergulhado no luto, não saía da cama, enquanto sua irmãzinha Clara lutava contra uma doença cruel que a deixava frágil, como uma flor prestes a murchar. Para Rafael, cada dia parecia mais pesado que o anterior, como se uma tempestade fosse engolir sua alma. Desesperado e sem esperança, Rafael olhou para o altar em casa, onde uma imagem de Santo Antônio observava silenciosamente. Era o santo que, segundo a tradição, trazia milagres. A ideia que o impulsionou foi quase instintiva. E se ele pudesse unir os moradores e fazer uma oração em conjunto? A fé poderia ser a única luz em meio à escuridão. Vamos orar! Ele gritou. Movimento de pessoas, murmúrios, vozes baixas e olhares de expectativa. Rafael notou os rostos angustiados de seus vizinhos quando ele falou do poder de Santo Antônio. Sentindo a adrenalina pulsar, ao final da oração, uma sensação estranha pairou no ar, como um calor que brotava do nada. Seria isso um sinal? À medida que as orações se intensificavam, algo começou a mudar. Clara apresentou uma pequena melhora. Seus olhos, antes opacos, brilharam um pouco mais. O milagre estava a caminho! Mas não tardou para que os segredos familiares começassem a emergir. Um velho diário da mãe foi descoberto em uma caixa de lembranças, revelando que ela havia feito um pacto com Santo Antônio muitos anos atrás, prometendo ajudar os necessitados em troca de bênçãos. Uma conexão até então desconhecida que abalou Rafael até a alma. Em meio a isso, seu amigo Miguel, sempre cético e sarcástico, tentou desacreditar o poder da fé. Milagres! Isso só existe em histórias de beato, ele dizia a provô. Enquanto o milagre parecia mais palpável, a revelação de que a saúde frágil de Clara poderia estar atrelada a um segredo obscuro o selava em um enigma. O que a mãe realmente havia feito? A cada oração, uma dúvida. A cada momento, um nó na garganta. Rafael se perguntava até onde iria para salvar sua irmã. Ele estava prestes a descobrir que o preço da fé poderia ser mais alto do que imaginava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação mas foi nesse momento, nesse ímpeto de fé renovada, que a tragédia se manifestou de uma forma que ninguém poderia prever. Um grito ecoou pelas ruas, cortando o ar como uma faca afiada. Rafael! A voz de Miguel, seu amigo cético, reverberou com desespero. O que aconteceu? Por um instante, o mundo parou. Rafael virou rapidamente, o coração pulsando forte no peito. Ele viu Miguel apoiado na porta de casa, a expressão de horror transformando seu rosto em uma máscara de choque. É a Clara! Vem rápido! O pavor tomou conta de Rafael.
Ele correu, as pernas pesadas e a cabeça zunindo. O que poderia ter acontecido? Ao entrar no quarto, a cena que viu destruiu suas esperanças em um segundo. Clara estava caída no chão, seu pequeno corpo contorcido em uma posição agonizante. Os olhos, então, já sem o brilho que começava a ressurgir, estavam arregalados, cheios de um terror indescritível. O ar parecia quente e denso, como se o tempo tivesse interrompido sua marcha. "Clara!" ele gritou, mas a única resposta era o silêncio estonteante. Miguel estava ao seu lado, com os olhos cheios de lágrimas. Um pânico que Rafael nunca havia visto antes. A seguir, algo muito estranho aconteceu. Uma sombra se pôs sobre eles, uma neblina escura que parecia engolir o ambiente. Rafael piscou e em um instante notou um sussurro vindo do diário da mãe, que ele havia deixado previamente na mesa. O livro começou a se abrir sozinho, as páginas virando rapidamente até parar em uma passagem sublinhada. Rafael se aproximou, disposto a desvendar o mistério, quando de repente uma onda de dor atravessou seu corpo, como se uma força invisível o atingisse. A voz de sua mãe ecoou em sua mente, palavras que nunca tinha ouvido, mas que agora pareciam fazer sentido. "Você terá que escolher. A única forma de salvar a Clara é fazer o que foi prometido." Mas o que isso significava? O olhar de... Ele parecia perceber algo que Rafael ainda não. Algo estava mudando dentro dele, como se uma verdade terrível estivesse vindo à tona. O clima ficou pesado. A tensão entre eles cresceu como um monstro prestes a devorar tudo. Rafael virou-se para Miguel, o coração disparado. O que ele não sabia era que Miguel guardava um segredo que poderia mudar tudo. Antes que houvesse tempo para discutir, um raio de luz atravessou a janela, iluminando os olhos caídos de Clara. A luz parecia mais forte, como se estivesse convocando algo. Rafael não entendia, mas uma certeza se formava dentro dele. Algo terrível estava prestes a acontecer, algo que os aterrorizará ainda mais. Enquanto Miguel começava a hesitar, suas mãos trêmulas revelando um pequeno objeto, um amuleto, uma lembrança da infância que poderia ser a chave para tudo. A vida de Clara estava na balança, e ele se via à beira de uma escolha que não podia compreender. O diário pulsava com energia, e o sussurro de sua ema. O que fazer? E que haveria naquelas páginas que trouxesse à tona a verdade que poderia mudar suas vidas para sempre? E o que a escolha de Miguel significaria? O que estava realmente em jogo? Tudo ficou envolto em uma neblina de incerteza e temores. O milagre poderia se tornar uma maldição. Rafael ficou petrificado, olhando para Miguel, aquele amuleto brilhoso reluzindo em suas mãos. "O que você está fazendo, Miguel?" A voz de Rafael escapuliu em um sussurro. Ele sentia um peso na garganta, a pressão crescente da incerteza. Miguel hesitava, mas seus olhos estavam fixos no amuleto. Eu não sei se devo, Rafael. Esse amuleto é parte da minha família, e minha avó sempre falou sobre seu poder." O coração de Rafael disparou. "Poder? Do que você está falando? Isso pode ajudar Clara?" O sentido de urgência corroía cada pensamento claro que ele tinha. Mas Miguel não respondia. Os dois estavam paralisados, presos em um momento que pareceu durar uma eternidade. O ar ficou mais denso, quase elétrico. Clara, caída no chão, parecia distante, quase como se estivesse em um sono profundo, e não um pesadelo. "Miguel, precisamos fazer algo", ele gritou, seu desespero crescendo. "Eu sinto que a situação piora. Você vai fazer alguma coisa ou só ficar parado?" Miguel finalmente olhou nos olhos de Rafael e, nesse instante, algo mudou. "Tenho uma razão porque nunca falei sobre isso antes. A verdade é que esse amuleto não é só um objeto. Ele contém coisas.
Ele hesitou e Rafael, sem saber se queria ouvir, se agarrou aos pulsos do amigo. O que você quer dizer com coisas? Que tipo de coisas? A voz de Miguel falhou. Ele está ligado à sua mãe, Rafael. Sua avó sempre disse que esse amuleto poderia trazer bênçãos, mas nas mãos erradas, ele poderia ser uma maldição. O chão sob os pés de Rafael parecia desabar. O que você quer dizer com isso? A Clara não pode ser uma outra vítima desse pacto. O que você está escondendo? A voz de Rafael estava quase em um grito. Havia muito em jogo, e os segredos pesavam nas palavras que Miguel se recusava a pronunciar. Rapidamente, Miguel começou a recitar uma frase antiga, como se as palavras o prendessem em um feitiço. Rafael ficou paralisado, observando. As sombras na sala dançavam, contorcendo-se. O amuleto brilhava mais intensamente, e o diário da mãe começou a vibrar, as páginas virando como se um vento invisível soprasse. Parou! Para tudo! Rafael gritou, mas já não havia um retorno. Uma onda de energia explodiu da superfície do amuleto em direção a Clara. Foi como se um grito mudo ecoasse, algo intenso e profundo. O tempo esvaziou-se e as paredes do quarto começaram a tremer. Então, tudo parou. Um silêncio sepulcral, como se o mundo houvesse sido engolido por um buraco negro. Miguel olhou para Rafael, seus olhos cheios de pavor e compreensão. O que fizemos, Rafael? E nesse instante de aparente calmaria, Clara começou a se mover, não como antes, mas de forma estranha. Seus olhos se abriram devagar, mas não era a expressão familiar de inocência e fragilidade que Rafael conhecia. Era a fúria. Eu sabia que um dia isso aconteceria. Sua voz soou diferente, mais grave, ressoando com um eco sombrio que não parecia ser dela. Rafael sentiu o coração parar. Clara! O pavor se apoderou de seu corpo. Ele sentia um nó na garganta, uma mistura de medo e confusão. O que havia acontecido com a irmã? A energia do amuleto pulsava no ar. E Rafael recordou-se do que sua mãe havia mencionado sobre escolhas e promessas. Você pode tê-la de volta, Rafael. Você só precisa decidir o que está disposto a perder. Sussurrou Miguel, mas Rafael não estava ouvindo. Seus olhos estavam fixos em Clara, ou melhor, na coisa que sua irmã agora se tornara. As expressões das pessoas que estavam do lado de fora da casa podiam ser vistas através da janela. Inquietação, medo, expectativa. Rafael entendeu que a verdadeira escolha que precisava ser feita não era apenas só que força estranha agora habitava seu corpo e como isso mudaria tudo ao seu redor. O milagre poderia ter virado a mais sombria de todas as maldições. O que aconteceria agora? Diante daquela nova realidade, a linha entre amor e terror se tornava cada vez mais tênue. E mesmo na escuridão, uma brasa de esperança ainda ardia, desafiando os limites do que Rafael estava pronto para enfrentar. Rafael ficou paralisado, olhando para Clara, ou melhor, o que Clara agora parecia ser. A mudança em sua irmã era aterradora. Seu corpo frágil, antes tão vulnerável, agora emanava uma energia fria e mais intensa. As sombras na sala pareciam dançar em resposta à sua fúria latente. Clara? A voz de Rafael tremia. Ele sentiu o suor escorrendo pela testa, um desespero crescente apertando seu peito. Você não deveria ter feito isso, Rafael! Clara falou, mas a voz soava distante e distorcida, como se alguém estivesse sussurrando por trás de um vidro embaçado. Estava tudo tão
Vejam bem antes de voir! O olhar dela mudava, um brilho maligno tomando conta da sua expressão. Miguel, ao seu lado, estava em choque. Não, isso não é Clara. Precisamos sair daqui. Tentou puxar Rafael para longe, mas ele estava paralisado, preso a um labirinto de terror e confusão. Miguel, o que vamos fazer? A urgência da situação começou a tomar forma, mas eles estavam sem opções. Então, algo inesperado aconteceu. O amuleto nas mãos de Miguel começou a pulsar, emitindo um brilho intenso. E as páginas do diário da mãe voltaram a vibrar. Foi como se a sala estivesse sendo puxada, consoante a um furacão invisível. As palavras nas páginas pareciam ganhar vida, ecoando na mente de Rafael. Você terá que escolher. A única forma de salvar a Clara é fazer o que foi prometido. E, de repente, uma imagem clara apareceu. Rafael viu a mãe, não como uma figura amorosa, mas como uma mulher forte, determinada. Nesse mesmo instante, ele percebeu. O pacto feito tinha consequências sobre todos na família. Ele olhou para Miguel. O que você não me contou? O que mais está envolvido nisso tudo? Miguel hesitou. Uma expressão de conflito cruzou seu rosto. Eu não sabia que era você. O amuleto, ele é um símbolo de proteção, mas outros o usam para coisas muito mais sombrias. Rafael sentiu um frio na barriga. O que você quer dizer com isso, Miguel? Mas antes que Miguel pudesse explicar, o ambiente se alterou. As sombras nas paredes começaram a se formar em figuras. Rostos conhecidos de pessoas que já haviam sido da vida de Rafael e Clara. Eram memórias esquecidas, segredos enterrados. Rafael compreendeu. Essas eram as almas que sua mãe tinha ajudado com o pacto. Isso não era só sobre Clara. Era sobretudo um legado. Rafael, cuidado! Miguel gritou, mas já era tarde. As sombras começaram a se aglomerar ao redor deles, absorvendo a luz como um buraco negro. Um frio cortante tomou conta do espaço. Rafael se virou e notou que Clara estava se levantando, mas agora seus olhos brilhavam com uma intensidade escarlate. Rafael, eu sou mais do que você imagina. Sua voz não era da doce irmã que conhecia. O eco ressoava, reverberando com ódio e dor. Você me chamou. Você trouxe isso para nós. Sua tentativa de salvar-nos apenas selou nosso destino. Cada palavra era como uma faca enfiada no coração de Rafael. Não. A negação explodiu de seus lábios. Ele não poderia perder Clara desta maneira. Ele precisaria fazer algo drástico. Então, Rafael teve uma ideia. Se você me ama, Clara, então volte a ser quem você era. Ele gritou, sentindo o calor pulsar em suas palavras. Você pode lutar contra isso. O olhar cruel de Clara vacilou. Eu não sou mais a mesma. Suas palavras carregavam tristeza e dor. Nesse momento, Miguel colapsou no chão, o amuleto ainda brilhando em suas mãos. Uma onda de energia se espalhou pela sala, conectando os três. Rafael podia sentir como se um cordão invisível os ligasse, cada um ocupando seu espaço em uma rede de legado e sofrimento. Mas, de repente, um grito atravessou a sala, uma voz familiar. Rafael, a escolha é sua! Era a voz de sua mãe, ecoando da dimensão além. Ele girou para procurar, o medo sugerindo que a qualquer momento tudo poderia desmoronar. O pacto, ele não é só um fardo. Pode ser a chave para tudo. A confusão se transformou em pânico. Rafael sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. O que exatamente ele teria que fazer? Qual seria o preço? Ele olhou para Clara novamente, a brasa de esperança e desespero queimando em seu peito.
O que você está disposta a perder para voltar? E naquele instante, uma nova sombra se formou atrás de Clara. Era uma figura conhecida, um rosto do passado que ele nunca esperava ver. Você nunca deveria ter esquecido, Rafael. A voz penetrava na escuridão, revelando a verdadeira história que unia a família. A revelação estava prestes a acontecer, e o tempo parecia congelar. As perguntas começaram a se acumular, e Rafael sabia que a resposta o levaria a um abismo mais profundo do que poderia imaginar. O milagre poderia, de fato, ter se tornado a maior maldição, e seu coração palpitava com a urgência de descobrir o que viria a seguir. Rafael ficou paralisado, olhando para Clara. Ou melhor, o que Clara agora parecia ser. A mudança em sua irmã era aterradora. Seu corpo frágil, antes tão vulnerável, agora emanava uma energia fria e mais intensa. As sombras na sala pareciam dançar em resposta à sua fúria latente. Clara! A voz de Rafael tremia. Ele sentia o suor escorrendo pela testa, um desespero crescente apertando seu peito. Você não deveria ter feito isso, Rafael. Clara falou, mas a voz soava distante e distorcida, como se alguém estivesse sussurrando por trás de um vidro embaçado. Estava tudo tão bem antes de você chamar a atenção de todos. O olhar dela mudava, um brilho maligno tomando conta da sua expressão. Miguel, ao seu lado, estava em choque. Não, isso não é Clara. Precisamos sair daqui. Tentou puxar Rafael para longe, mas ele estava paralisado, preso a um labirinto de terror e confusão. Miguel, o que vamos fazer? A urgência da situação começou a tomar forma, mas eles estavam sem opções. Então, algo inesperado aconteceu. O amuleto nas mãos de Miguel começou a pulsar, emitindo um brilho intenso, e as páginas do diário da mãe voltaram a vibrar. Foi como se a sala estivesse sendo puxada, consoante a um furacão invisível. As palavras nas páginas pareciam ganhar vida, ecoando na mente de Rafael. Você terá que escolher. A única forma de salvar a Clara é fazer o que foi prometido. E, de repente, uma imagem clara apareceu. Rafael viu a mãe, não como uma figura amorosa, mas como uma mulher forte, determinada. Nesse mesmo instante, ele percebeu. O pacto feito tinha consequências sobre todos na família. Ele olhou para Miguel. O que você não me contou? O que mais está envolvido nisso tudo? Miguel hesitou. Uma expressão de conflito cruzou seu rosto. Eu não sabia que era você. O amuleto? Ele é um símbolo de proteção, mas outros o usam para coisas muito mais sombrias. Rafael sentiu um frio na barriga. O que você quer dizer com isso? Mas antes que Miguel pudesse explicar, o ambiente se alterou. As sombras nas paredes começaram a se formar em figuras. Rostos conhecidos de pessoas que já haviam sido da vida de Rafael e Clara. Eram memórias esquecidas, segredos enterrados. Rafael compreendeu. Essas eram as almas que sua mãe tinha ajudado com o pacto. Isso não era só sobre Clara. Era sobre todo um legado. Rafael, cuidado! Miguel gritou. Mas já era tarde. As sombras começaram a se aglomerar ao redor deles, absorvendo a luz como um buraco negro. Um frio cortante tomou conta do espaço. Rafael se virou e notou que Clara estava se levantando. Mas agora seus olhos brilhavam com uma intensidade escarlate. Rafael, eu sou mais do que você imagina. Sua voz não era a da doce irmã que conhecia.
O eco ressoava, reverberando com ódio e dor. Você me chamou. Você trouxe isso para nós. Sua tentativa de salvar-nos apenas selou nosso destino. Cada palavra era como uma faca enfiada no coração de Rafael. A negação explodiu de seus lábios. Ele não poderia perder Clara desta maneira. Ele precisaria fazer algo drástico. E então, Rafael teve uma ideia. Se você me ama, Clara, então volte a ser quem você era! Ele gritou, sentindo o calor pulsar em suas palavras. Você pode lutar contra isso! O olhar cruel de Clara vacilou. Eu não sou mais a mesma. Suas palavras carregavam tristeza e dor. Nesse momento, Miguel colapsou no chão, o amuleto ainda brilhando em suas mãos. Uma onda de energia se espalhou pela sala, conectando os três. Rafael podia sentir como se um cordão invisível os ligasse. Cada um ocupando seu espaço em uma rede de legado e sofrimento. Mas, de repente, um grito atravessou a sala. Uma voz familiar. Rafael, a escolha é sua! Era a voz de sua mãe, ecoando da dimensão além. Ele girou para procurar, o medo sugerindo que a qualquer momento tudo poderia desmoronar. O pacto, ele não é só um fardo, pode ser a chave para tudo. A confusão se transformou em pânico. Rafael sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. O que exatamente ele teria que fazer? Qual seria o preço? Ele olhou para Clara novamente, a brasa de esperança e desespero queimando em seu peito. O que você está disposta a perder para voltar? E naquele instante, uma nova sombra se formou atrás de Clara. Era uma figura conhecida, um rosto do passado que ele nunca esperava ver. Você nunca deveria ter esquecido, Rafael. A voz penetrava na escuridão, revelando a verdadeira história que unia a família. A revelação estava prestes a acontecer, e o tempo parecia congelar. Uma onda de imagens e lembranças atravessou a mente de Rafael. O rosto daquela mulher, sua avó. Ele nunca a conhecera, mas as histórias que sua mãe contava sobre ela eram vívidas. Esta era a avó que havia feito um pacto há muito tempo. Um pacto obscuro. Uma linha que havia sido traçada na família. O que você está fazendo aqui? Rafael perguntou, as palavras aflorando como um grito no meio do caos. Eu sei o que você precisa fazer, o que precisa sacrificar, Rafael. Você tem uma escolha, mas a verdade que carrega pode ser devastadora. A voz da avó de Rafael ecoou, mas agora havia um som de riso. Ele olhou para Miguel, que estava paralisado, boquiaberto. O que você quer dizer com isso? Sobre o que você está falando? Miguel ainda segurava o amuleto. A energia pulsante criou indicando um caminho. Clara olhou para eles agora com um sorriso distorcido. A escolha é simples, Rafael. Você pode abrir mão de todos nós para que eu volte. Ou usar o amuleto para destruir os pactos que a nossa família fez. Mas isso fará você perder não só a mim, mas também tudo que você ama. Cada palavra era como um veneno, e Rafael sentiu sua garganta apertar. A dor profunda de uma escolha insuportável estava diante dele. Ele olhou para Miguel, esperando alguma orientação, mas o amigo estava tão perdido quanto ele. A tensão crescia. As sombras dançavam ao redor, sussurrando segredos que Rafael nunca quis ouvir. Agora, a escolha se tornara ainda mais pesada, e ele já não sabia o que era certo ou errado. O que fazer? Sacrificar o que restava de Clara por um futuro incerto ou buscar a verdade escondida? Mesmo que isso significasse mergulhar em um abismo sem retorno? E a pergunta irradiava como um fogo. Teria ele sempre a opção de voltar atrás? Rafael ficou paralisado, olhando para Clara. Ou melhor, o que Clara agora parecia ser.
A mudança em sua irmã era aterradora. Seu corpo frágil, antes tão vulnerável, agora emanava uma energia fria e mais intensa. As sombras na sala pareciam dançar em resposta à sua fúria latente. Clara, a voz de Rafael tremia. Ele sentiu suor escorrendo pela testa, um desespero crescente apertando seu pen. Você não deveria ter feito isso, Rafael, Clara falou, mas a voz soava distante e distorcida, como se alguém estivesse sussurrando por trás de um vidro embaçado. Estava tudo tão bem antes de você chamar a atenção de todos. O olhar dela mudava, um brilho maligno tomando conta da sua expressão. Miguel, ao seu lado, estava em choque. Não, isso não é Clara. Precisamos sair daqui. Ele tentou puxar Rafael para longe, mas ele estava paralisado, preso a um labirinto de terror e confusão. Miguel, o que vamos fazer? A urgência da situação começou a tomar forma, mas eles estavam sem opções. Então, algo inesperado aconteceu. O amuleto nas mãos de Miguel começou a pulsar, emitindo um brilho intenso, e as páginas do diário da mãe voltaram a vibrar. Foi como se a sala estivesse sendo puxada consoante a um furacão invisível. As palavras nas páginas pareciam ganhar vida, ecoando na mente de Rafael. Você terá que escolher. Ou a única forma de salvar a Clara é fazer o que foi prometido. E de repente, uma imagem clara apareceu. Rafael viu a mãe, não como uma figura amorosa, mas como uma mulher forte, determinada. Nesse mesmo instante, ele percebeu. O pacto feito tinha consequências sobre todos na família. Ele olhou para Miguel. O que você não me contou? O que mais está envolvido nisso tudo? Miguel hesitou. Uma expressão de conflito cruzou seu rosto. Eu não sabia que era você. O amuleto, ele é um símbolo de proteção. Mas outros o usam para coisas muito mais sombrias. Rafael sentiu um frio na barriga. O que você quer dizer com isso? Mas antes que Miguel pudesse explicar, o ambiente se alterou. As sombras nas paredes começaram a se formar em figuras. Rostos conhecidos de pessoas que já haviam sido da vida de Rafael e Clara. Eram memórias esquecidas, segredos enterrados. Rafael compreendeu. Essas eram as almas que sua mãe tinha ajudado com o pacto. Isso não era só sobre Clara. Era sobre todo um legado. Rafael, cuidado! Miguel gritou, mas já era tarde. As sombras começaram a se aglomerar ao redor deles, absorvendo a luz como um buraco negro. Um frio cortante tomou conta do espaço. Rafael se virou e notou que Clara estava se levantando, mas agora seus olhos brilhavam com uma intensidade escarlate. Rafael, eu sou mais do que você imagina. Sua voz não era a da doce irmã que conhecia. O eco ressoava, reverberando com ódio e dor. Você me chamou. Você trouxe isso para nós. Sua tentativa de salvar-nos apenas selou nosso destino. Cada palavra era como uma faca enfiada no coração de Rafael. No! A negação explodiu de seus lábios. Ele não poderia perder Clara desta maneira. Ele precisaria fazer algo drástico. E então Rafael teve uma ideia. Se você me ama, Clara, então volte a ser quem você era. Ele gritou, sentindo o calor pulsar em suas palavras. Você pode lutar contra isso? O olhar cruel de Clara vacilou. Eu não sou mais a mesma. Suas palavras carregavam tristeza e dor. Nesse momento, Miguel colapsou no chão, o amuleto ainda brilhando em suas mãos. Uma onda de energia se espalhou pela sala, conectando os três. Rafael podia sentir como se um cordão invisível os ligasse, cada um ocupando seu espaço em uma rede de legado e sofrimento.
Mas, de repente, um grito atravessou a sala. Uma voz familiar. Rafael, a escolha é sua! Era a voz de sua mãe, ecoando da dimensão além. Ele girou para procurar, o medo sugerindo que a qualquer momento tudo poderia desmoronar. O pacto, ele não é só um fardo, pode ser a chave para tudo. A confusão se transformou em pânico. Rafael sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. O que exatamente ele teria que fazer? Qual seria o preço? Ele olhou para Clara novamente, a brasa de esperança e desespero queimando em seu peito. O que você está disposta a perder para voltar? E naquele instante, uma nova sombra se formou atrás de Clara. Era uma figura conhecida, um rosto do passado que ele nunca esperava ver. Você nunca deveria ter esquecido, Rafael. A voz penetrava na escuridão, revelando a verdadeira história que unia a família. A revelação estava prestes a acontecer, e o tempo parecia congelar. Rafael sentiu o coração disparar. Era a figura de sua avó, mas não na forma que ele esperava. Era uma versão distorcida, uma sombra do que poderia ser. Sou eu, e você me chamou. Você despertou algo que estava adormecido. O poder do pacto é mais forte do que você pensa. Ele golpes, quase paralisado. O que você fez? O que você quer de mim? Clara começou a rir, um riso que cortava o silêncio como uma faca. Você não percebeu ainda? Todo esse tempo, eu fui uma isca. A verdade despontou como um relâmpago nas nuvens escuras. O amuleto que Miguel segurava não era apenas um objeto de proteção. Era uma âncora. A verdadeira força vem de mim e do pacto que você carrega, Rafael. Eu não sou a única a ter a conectar a ele. Miguel arregalou os olhos. O que você está dizendo, Clara? Não pode ser verdade. A sombra da avó sorriu. A maldição nunca foi sobre ela. Foi sempre sobre você. O poder está em seu sangue. Desmoronando em seu próprio horror, Rafael recuou, enquanto a revelação o sufocava. Você quer dizer que eu fui escolhido? Que isso sempre foi sobre mim? O choque estava estampado em seu rosto. As memórias começaram a vir à tona. Sussurros que ele sempre ignorou. Olhares cúmplices entre os adultos. Cada pequeno detalhe vinha como um quebra-cabeça montando e Rafael já não sabia em quem confiar. Sim, Clara deixou escapar numa risada. E a única maneira de quebrar o ciclo é com um sacrifício. O seu. Nesse momento, Rafael percebeu a gravidade da situação. O que você quer, Clara? O que você realmente quer? Mas a resposta era uma sombra no ar, como uma brisa fria que a fazia desaparecer. Ele havia despertado um antigo mal, e agora, mais do que nunca, ele precisava escolher entre salvar sua irmã ou se perder nesse jogo macabro. O pacto, a maldição, tudo dependia dele, mas o que ele realmente estava disposto a perder? Rafael estava paralisado, seus olhos fixos em Clara e na imagem da avó fantasmagórica. Cada palavra lançada por Clara pesava como chumbo em seu coração. O que você quer de mim? Ele sussurrou, a voz cheia de medo. Você realmente se preocupa com ela? Clara questionou, um riso frio ecoando pela sala. Ou é só orgulho? Porque se você tivesse a coragem de olhar para dentro, perceberia que estava predestinado a isso, desde sempre. Miguel tremia ao seu lado, tentando encontrar logicamente algum tipo de explicação. Isso não faz sentido, Clara. Você é a nossa irmã e você tem o poder para voltar a ser quem era. Mas, à medida que falava,
As sombras na sala pareciam se agitar, absorvendo suas palavras como uma calamidade em busca de um novo anfitrião. Você ainda não entendeu. Eu sou parte disso. E você também, Rafael. As palavras de Clara começaram a mudar, imbuídas de uma escuridão que fazia o ar na sala parecer pesado. O pacto não é apenas uma escolha, é uma corrente. E você, Rafael, tem o poder de decidir que corrente será. Os olhos dele se arregalaram em choque. O quê? Que corrente, Clara? O que você precisa de mim? Rafael olhou para Miguel, buscando uma resposta, mas tudo o que viu foi um medo refletido de volta. O ambiente começava a ficar irrespirável. Ele sentia seu coração disparar, o som quase ensurdecedor contra o silêncio opressivo. De repente, Clara virou-se, a expressão mudando para uma determinação sombria. Você não sabe de tudo. A avó não era a única que fez um pacto. As palavras dela eram como um estalo. A revelação cortando o ar como uma faca. Rafael sentiu um frio na espinha. Uma verdade esquecida. Algo muito mais profundo. Do que você está falando? Miguel perguntou, a voz nervosa, agora mais baixa. A tensão aumentava. E Rafael sentiu que o chão parecia se abrir sob seus pés. Clara sorriu e não havia nada de doce naquele sorriso. Vou te contar uma história que ninguém mais conhece. Com um gesto exagerado, Clara invocou as sombras ao redor. Elas se agitaram como serpentes, e o diário começou a brilhar com uma intensidade ofuscante. E isso aconteceu. As páginas viraram, e imagens começaram a emergir. Rafael ficou atônito ao reconhecer não só sua mãe, mas milhares de outros rostos, cada um mais familiar que o anterior. Eles nos trouxeram até aqui, todos foram parte disso. Clara disse, cada palavra agora vívida e cheia de poder. Você e Miguel sempre foram peças desse jogo. E eu? Eu sou a porta, a chave. Quando você fez essa oração, você começou a abrir um portal. A sala começou a tremer e Rafael gritou de terror. Porta para onde? Tudo se tornava um pesadelo, um turbilhão de emoções. E de repente ele viu. Na parede, as sombras tomaram forma. A avó, a matriarca, é a única que estava ligada. O pacto é uma maldição que passa de geração a geração. Rafael ficou boquiaberto, uma verdade cortante lhe atingindo como um raio. Você não pode querer dizer que somos todos parte disso, que não somos só vítimas, que estamos condenados a isso. Clara deu um passo mais perto, sombras ardendo ao seu redor. Sim, faz parte da nossa essência, mas há uma saída, um sacrifício, uma escolha. Sua voz se intensificou, quase hipnótica. Você pode unir o que resta de nós ou deixar tudo se desfazer. O que você escolher vai reverberar por toda a eternidade. E nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Miguel, que havia lutado ao lado da família o tempo todo, finalmente se encorajou a enfrentar o desconhecido. E se fizermos um pacto por conta própria? Não podemos ser forçados a isso. Vamos reverter essa maldição. Mas as sombras rugiram, uma resposta instantânea ao desafio de Miguel. Rafael se virou para ele, a confusão dominando o olhar. Você sabe o que isso significa? Você quer que todos nós, mesmo que involuntariamente, nos tornemos a próxima geração de seres amaldiçoados? Uma nova onda de dor atravessou Rafael. O peso da escolha começava a esmagá-lo. Ele sabia que uma simples decisão poderia desmoronar tudo ao seu redor. Com cada palavra de Clara, ficava mais claro que o amor tinha um preço e podridão. No fundo,
o que eles realmente estavam prestes a perder. Então, algo ainda mais chocante aconteceu. No meio da agitação, o amuleto nas mãos de Miguel começou a brilhar intensamente, e a voz de sua avó ecoou novamente, mas dessa vez com um aviso. Cuidado! O sacrifício não é o que parece. A verdade está escondida além das sombras. Uma traição. Alguém próximo a você. Rafael olhou assustado para Miguel. O que a vovó quis dizer? Mas o olhar de Miguel estava distante, como se ele estivesse perdendo a consciência. A conexão entre eles, que parecia ser inquebrantável, agora era uma linha tênue. O que mais existia além disso? Seriam umas sombras? Ou havia algo ainda mais obscuro por trás da verdade que eles acreditavam conhecer? Rafael precisava decidir, e ele tinha apenas um instante. A sala estava em caos. As figuretas ao seu redor riam e choravam, ameaçando rasgar o tecido da realidade à sua volta. Ele não tinha certeza de que poderia confiar em alguém. A única coisa que sabia era que a verdadeira batalha estava apenas começando. Rafael estava paralisado. Seus olhos fixos em Clara e na imagem da avó fantasmagórica. Cada palavra lançada por Clara pesava como chumbo em seu coração. O que você quer de mim? Ele sussurrou, a voz cheia de medo. Você realmente se preocupa com ela? Clara questionou, um riso frio ecoando pela sala. Ou é só orgulho? Porque se você tivesse a coragem de olhar para dentro, perceberia que estava predestinado a isso desde sempre. Miguel tremia ao seu lado, tentando encontrar logicamente algum tipo de explicação. Isso não faz sentido. Clara, você é nossa irmã, e você tem o poder para voltar a ser quem era. Mas, à medida que falava, as sombras na sala pareciam se agitar, absorvendo suas palavras como uma calamidade em busca de um novo anfitrião. Você ainda não entendeu. Eu sou parte disso. E você também, Rafael. As palavras de Clara começaram a mudar, imbuídas de uma escuridão que fazia o ar na sala parecer pesado. O pacto não é apenas uma escolha, é uma corrente. E você, Rafael, tem o poder de decidir que corrente será. Os olhos dele se arregalaram em choque. O quê? Que corrente, Clara? O que você precisa de mim? Rafael olhou para Miguel, buscando uma resposta, mas tudo o que viu foi o medo refletido de volta. O ambiente começava a ficar irrespirável. Ele sentia seu coração disparar. O som, quase ensurdecedor, contra o silêncio opressivo. De repente, Clara virou-se, a expressão mudando para uma determinação sombria. Você não sabe de tudo. A avó não era a única que fez um pacto. As palavras dela eram como um estalo, a revelação cortando o ar como uma faca. Rafael sentiu um frio na espinha, uma verdade esquecida, algo muito mais profundo. Do que você está falando? Miguel perguntou, a voz nervosa, agora mais baixa. A tensão aumentava, e Rafael sentiu que o chão parecia se abrir sob seus pés. Clara sorriu, e não havia nada de doce naquele sorriso. Vou te contar uma história que ninguém mais conhece. Com um gesto exagerado, Clara invocou as sombras ao redor. Elas se agitaram como serpentes, e o diário começou a brilhar com uma intensidade ofuscante. E isso aconteceu. As páginas viraram, e imagens começaram a emergir. Rafael ficou atônito ao reconhecer não só sua mãe, mas milhares de outros rostos, cada um mais familiar que o anterior. Eles nos trouxeram até aqui. Todos foram parte disso, Clara disse, cada palavra agora vívida e cheia de poder. Você e Miguel foram peças desse jogo. E eu? Eu sou a porta, a chave.
Quando você fez essa oração, você começou a abrir um portal. A sala começou a tremer, e Rafael gritou de terror. Porta para onde? Tudo se tornava um pesadelo, um turbilhão de emoções. E de repente, ele viu. Na parede, as sombras tomaram forma. A avó, a matriarca, ela não é a única que estava ligada. O pacto é uma maldição que passa de geração a geração. Rafael ficou boquiaberto, uma verdade cortante lhe atingindo como um raio. Você não pode querer dizer que somos todos parte disso? Que não somos só vítimas? Que estamos condenados a isso? Clara deu um passo mais perto. Sombras ardendo ao seu redor. Sim, faz parte da nossa essência. Mas há uma saída, um sacrifício, uma escolha. Sua voz se intensificou, quase hipnótica. Você pode unir o que resta de nós ou deixar tudo se desfazer. O que você escolher vai reverberar por toda a eternidade. E nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Com a tensão atingindo seu ápice, Clara pareceu perder o controle. Um grito cortante escapuliu de seus lábios, e os olhos dela mudaram. Não eram mais vermelhos, mas brancos, como se uma luz interna a dominasse. E uma onda de energia irrompeu dela, enviando Rafael e Miguel para trás. Ele caiu no chão, a cabeça rodando. Enquanto tentava se levantar, algo chocante ocorreu. Clara começou a falar, mas não era sua voz. Era uma voz profunda, múltipla, como se várias pessoas falassem através dela. Vocês não compreendem. A verdadeira essência do pacto não é o que pensam. Rafael olhou para Miguel e seu coração parou. Ele percebeu que a energia emanada por Clara não era apenas destrutiva. Parecia querer se transformar, se moldar. De repente, um flash de memória atingiu Rafael. O rosto de sua mãe, sorriso terno, com um olhar cúmplice. Há uma escolha, meu filho. Se você se afastar, atinge um estado eterno de escuridão. Mas se você enfrentar o que a família verdadeiramente é, você verá. Rafael piscou rapidamente. Enfrentar, o que isso quer dizer? Ele se virou, sua mente girando. As vozes continuavam, revelando segredos antigos, um legado de dor e heroísmo que confundiu seu senso de realidade. Ele percebeu que parte do que Clara estava transmitindo carregava a verdade. Mas lá no fundo, uma outra voz sussurrou. Mas você deve decidir, sacrificá-los ou se permitir ser o novo guardião. Uma nova onda de medo tomou conta de Rafael. O que isso realmente significava? Havia um poder incontrolável que pulsava nas veias da família. O nó na garganta apertou ainda mais. O que ele sabia sobre sua própria história estava sendo desmoronado. Não! Miguel gritou, agarrando o amuleto e levantando-o como arma. Não vou deixar você nos controlar. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, as sombras começaram a se unir em torno de Clara, criando uma figura colossal. A expressão dela se tornou uma mistura de dor e alegria, como se estivesse lutando internamente contra suas próprias correntes. E em um último impulso, Clara gritou com toda a força que poderia reunir. Eu sou o elo. Mas sou você quem decide para onde isso irá. Nesse momento, a sala bradou com ecos, como se todo o universo tivesse escutado. Mãe, avó, vocês precisam se mostrar. Venham nos ajudar. Rafael implorou. Mas a resposta foi um silêncio ensurdecedor. A dimensão que cercava os três parecia vibrar, alternando entre luz e escuridão.
Ele percebeu que o verdadeiro tormento estava apenas começando. A linha entre bem e mal, entre amor e traição, estava prestes a se desenhar. E a revelação faria a escuridão reinar ou o amor prevalecer. O sacrifício que ele estava prestes a fazer poderia significar a integridade de tudo que ele amava ou a destruição da própria família. Não havia um retorno, e ele teria que tomar a decisão mais difícil de sua vida. Rafael estava paralisado, seus olhos fixos em Clara e na imagem da avó fantasmagórica. Cada palavra lançada por Clara pesava como chumbo em seu coração. "O que você quer de mim?" ele sussurrou, a voz cheia de medo. "Você realmente se preocupa com ela?" Clara questionou, um riso frio ecoando pela sala. "Ou é só orgulho? Porque se você tivesse a coragem de olhar para dentro, perceberia que estava predestinado a isso desde sempre." Miguel tremia ao seu lado, tentando encontrar logicamente algum tipo de explicação. "Isso não faz sentido, Clara. Você é a nossa irmã e você tem o poder para voltar a ser quem era." "Mas à medida... Você ainda não entendeu. Eu sou parte disso e você também, Rafael." As palavras de Clara começaram a mudar, imbuídas de uma escuridão que fazia o ar na sala parecer pesado. "O pacto não é apenas uma escolha, é uma corrente. E você, Rafael, tem o poder de decidir que corrente será." Os olhos dele se arregalaram em choque. "O quê? Que corrente, Clara? O que você precisa de mim?" Olhou para Miguel, buscando uma resposta, mas tudo o que viu foi o medo refletido de volta. O ambiente começava a ficar irrespirável. Ele sentia seu coração disparar, o som quase ensurdecedor contra o silêncio opressivo. De repente, Clara virou-se, a expressão mudando para uma determinação sombria. "Você não sabe de tudo. A avó não era a única que fez um pacto." As palavras dela eram como um estalo, a revelação cortando o ar como uma faca. Rafael sentiu um frio na espinha. Uma verdade esquecida. Algo muito mais profundo. "Do que você está falando?" Miguel perguntou, a voz nervosa, agora mais baixa. A tensão aumentava, e Rafael sentiu que o chão parecia se abrir sob seus pés. Clara sorriu e não havia nada de doce naquele sorriso. "Vou te contar uma história que ninguém mais conhece." Com um gesto exagerado, Clara invocou as sombras ao redor. Elas se agitaram como serpentes e o diário começou a brilhar com uma intensidade ofuscante. E isso aconteceu. As páginas viraram e imagens começaram a emergir. Rafael ficou atônito ao reconhecer não só sua mãe, mas milhares de outros rostos, cada um mais familiar que o anterior. "Eles nos trouxeram até aqui. Todos foram parte disso." Clara disse cada palavra agora vívida e cheia de poder. "Você e Miguel sempre foram peças desse jogo. E eu sou a porta, a chave. Quando você fez essa oração, você começou a abrir um portal." A sala começou a tremer e Rafael gritou de terror. "Porta para onde?" Tudo se tornava um pesadelo, um turbilhão de emoções. E de repente ele viu. Na parede, as sombras tomaram forma. A avó, a matriarca. Ela não é a única que estava ligada. O pacto é uma maldição que passa de geração a geração. Você não pode querer dizer que somos todos parte disso? Que não somos só vítimas? Que estamos condenados a isso?" Clara deu um passo mais perto, sombras ardendo ao seu redor.
Sim, faz parte da nossa essência, mas há uma saída, um sacrifício, uma escolha. Sua voz se intensificou, quase hipnótica. Você pode unir o que resta de nós ou deixar tudo se desfazer. O que você escolher vai reverberar por toda a eternidade. E naquele instante, algo extraordinário aconteceu. A sala vibrou com uma energia fantástica. Clara, ainda tomada pela força obscura, começou a evoluir. O corpo dela desenhou contornos novos. Seu olhar ficou mais profundo. E então, uma instalação explosiva que eles nunca tinham visto. Uma forma, um rosto que não pertencia a Clara, mas a alguém mais. Uma mulher apareceu no meio da agitação, com traços familiares, mas não exatamente iguais. Era a mãe de Rafael, em um estado que ele jamais poderia imaginar. Não! Você não pode estar aqui! Rafael gritou, um pânico que crescia dentro dele. Sim, sou eu! E você precisa entender a verdade! A voz da mãe reverberava, envolvendo todos os presentes. Clara não é a única. O que você vê é uma consequência das promessas que fizemos. O mal pode ser revertido, desde que você esteja disposto a sacrificar algo verdadeiro e profundo. A revelação atingiu como um trovão. A conexão que Rafael sempre teve com a sua mãe agora expunha um segredo que parecia estar aos olhos de todos e, ao mesmo tempo, nada. Miguel olhou para Rafael, confuso, tentando entender. Isso não é possível. Não pode ser você. Rafael balançou a cabeça, o nó na garganta quase insanável. Mãe, o que você está dizendo? O que você fez? Ele percebeu que os sentimentos de amor e traição estavam se misturando numa confusão. Tudo o que ele sabia estava desmoronando. Eu fiz o que era necessário para proteger a família, mas o custo foi alto. O sacrifício que foi feito se reflete agora nas escolhas que vocês dois precisam assumir. A luz envolvia Clara, como se ela fosse um portal entre dois mundos. Rafael sentiu a pressão aumentar. Mas, mãe, o que você espera que a gente faça? O que temos que sacrificar? E naquele instante, uma nova onda de sussurros atravessou o ar. Eram os antigos pactos. Cada um apresentava uma amarga verdade. E Clara falou novamente, mas agora com uma voz diferente, entremeada de sombras. A escolha é sua, mas você pode ser levado para o outro lado. Destrua-nos ou unam-se, mas lembre-se, tudo o que você ama pode ser a moeda da escolha. Um novo pânico tomou conta de Rafael. Ele olhou para Miguel, um pedido silencioso pela compreensão. Mas nada preparava Rafael para o que viria a seguir. Com uma rapidez que não podia ser prevista, as sombras atacaram, mas não a Clara. Elas se voltaram para a figura que era a mãe dele, como se um ciclo devastador estivesse prestes a se completar. Vocês têm de decidir agora. O destino da família depende disso, ecoou a voz de sua mãe. Em um instante, tudo girou. E Rafael, com seu coração disparado, percebeu que a verdade estava mais próxima do que imaginava. O custo da escolha era mais do que poderiam aguentar. Mas uma coisa ecoava na mente dele. E se a verdadeira traição vinha de quem menos se esperava? Mas Rafael sabia que algo aterrador estava se formando ao seu redor. E a história, em seu momento mais intenso, estava apenas no início. As consequências do que aconteceria agora
E o que ele verdadeiramente estava preparado para perder se tornaria uma tempestade consumidora. A atmosfera ficou carregada de tensão, e Rafael sentiu que o ar tornava-se denso, quase insuportável. Clara, ou o que restava dela, se tornava cada vez mais impossuante. Ele olhou para a figura projetada da avó, agora misturada à escuridão, e sentiu um terror profundo. Você quer que eu escolha o sacrifício para salvar você e destruir a nossa família? Suas palavras saíram como um sussurro, quase perdida entre os ecos. Não é. Você é o escolhido, Rafael. Você pode fazer com que isso acabe. As sombras se contorceram à sua volta, como se uma tempestade estivesse reunindo forças. Clara finalmente caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael, por favor, lute! Não deixe que essa escuridão nos consuma! Os olhos de Miguel brilhavam com medo e determinação. Ele olhou para Rafael e gritou: com você ao meu lado, podemos enfrentar isso. Nós não podemos deixar que esse pacto quebrou a nossa família. O coração de Rafael disparou. Ele pensou em sua mãe, em cada promessa e sacrifício que havia feito. Seria possível quebrar o ciclo de dor? A escolha se tornava crítica. Ele tinha que decidir. Então, com um grito potente, ele respondeu: não, chega! Se eu tenho que sacrificar algo, que seja o peso que essa maldição carrega. Que seja o meu medo e a minha dúvida. As sombras estremeceram. Rafael se concentrou, os braços abertos, e uma luz intensa começou a emanar dele. Clara olhou para o irmão, admirada, e algo mudou em seu olhar. Rafael, não! Você não sabe o que está fazendo. Esses poderes não devem ser usados dessa maneira. E se eu estiver certo? Ele gritou. Eu vou usar essa força para nos libertar a todos. Uma onda de energia começou a se expandir, como se a própria casa estivesse reagindo à sua determinação. A sala iluminou-se com uma luz branca purificadora. Rafael sentia a presença de sua mãe e de todos os ancestrais que haviam feito pactos, lentos e pesados, começou a se dissolver. As sombras se agitavam e Clara começou a se transformar, sua essência se esvaindo, para dar lugar a algo mais puro. É isso que você realmente quer? Sussurrou a avó, mas agora com uma voz mais suave, amorosa, quase maternal. Em resposta, Rafael apenas assentiu, sentindo seu coração pulsar forte. Eu sempre amei vocês e não deixarei que isso continue. E em um impulso, ele invocou tudo o que tinha dentro dele. Uma explosão de luz irrompeu do seu interior, e as sombras começaram a se desvanecer, sendo absorvidas, enquanto uma onda de paz preenchia a sala. As vozes chamavam, mas sob esse novo brilho, elas se tornaram harmoniosas, como uma melodia que acalmava. Miguel observou espantado o peso de uma pureza que ele nunca testemunhara antes. E quando a luz finalmente se acalmou, Clara estava de pé diante de Rafael, sorrindo, mas a luz em seus olhos ainda brilhou intensamente. Obrigada, irmão. Você fez o que ninguém teve coragem de fazer. A voz dela estava suave, livre do peso. A dor da maldição quebrada agora se transforma em amor e compreensão. Que cada geração lembre-se da força verdadeira. Rafael sentiu um peso ser erguido de seus ombros. O ciclo terminou, mas uma nova jornada começou. A sala, agora preenchida com luz, refletia a esperança renovada. Rafael e Miguel se abraçaram, aliviados e em paz. E assim, enquanto as sombras se dissipavam, uma nova realidade se formava diante deles,
cheia de possibilidades. Mas Rafael sabia que novas escolhas viriam e ele estaria preparado. E você, querido leitor, o que pensa sobre essa história? Você tem ideias para novas ações? Ou selpa essas lições de coragem e amor estão ressoando em seu coração? Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar essa história com seus amigos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um cego.